Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus, nós estamos mais um dia na casa do Senhor, reunidos na casa do Pai. Mais um mês que nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, a ceia do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso, nós louvamos a Deus, porque Ele tem nos sustentado até aqui, amém? Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa e convidar você para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor nesta noite, amém? Glória a Deus. Ele é digno. Glória a Deus. Graças te damos, Pai. Aleluia, Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Jesus. Graças eu te dou pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos braços feitos as mãos.
Graças a Deus. Que maravilha. Graças a Deus. A nossa irmã Lília tem a oportunidade. Depois eu gostaria de passar também para a irmã Ágata, louvar ao Senhor também com um cântico nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorando a Deus, irmão, a beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Quero estar dando um avisinho, né, para os pais, né. Esta noite a gente tem um evento, dia 29 agora desse mês. Daí os pais que, né, quiserem que as crianças nos acompanhem, né, a gente tem um trabalho ali em Botucatu agora, dia 29, com as nossas crianças. Daí a gente está pensando em locar uma van, né, e o intuito é de, né, levar pelo menos um tanto aí de crianças possíveis, né, para a gente estar cooperando ali com os irmãos de Botucatu, amém? Aí, se tiver algum pai interessado, né, me procure depois no término do culto e dê o nome da sua criança, tá bom? Deus abençoe. Quero louvar um hino aqui, o nosso irmão Isaías, um hino bastante antigo, mas é para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor, irmãos. Amém. Dentro de mim, por
Cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido o irmão Isaías para louvar por mim. E a igreja também. Que possamos pedir que o Espírito Santo enche a nossa vida, que ele possa encher o nosso viver, o nosso lar nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória ao nome. Espírito, enche a minha vida. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós temos vários pedidos de oração. Hoje de manhã foi citado aqui na escola dominical as irmãs que estão todos os dias aqui orando e cuidando da casa do Senhor. A irmã Maria Luísa, a irmã Rosângela Martins. E eu me lembrei também, na hora, da nossa irmã Dilma, que só ela está presente por causa de força maior, por um motivo de saúde. E
também estou vendo que ela não está no culto aqui hoje, e nós sentimos por isso, nós lamentamos isso. Então ela não está bem, não é? Nós lamentamos por isso. Então eu quero convidar a irmã Rosângela. A irmã Rosângela, aliás, a irmã Elisângela, ela apresentou vários pedidos de oração esta semana. Eu quero pedir para a irmã Elisângela, nós vamos fazer agora um momento de clamor. Eu quero apresentar, irmãos, quero que os irmãos me ajudem, orando pela irmã Dilma, orando pela irmã Alice Teixeira, orando pela irmã Francisca Silvano, que não estão aqui, tem problema de saúde na vista, e não está presente conosco aqui, orando pela irmã Terezinha, orando pelo irmão Orlando Dias. Também, irmãos, estamos intercedendo pelo Tiago, pela Aricília, estamos procurando acompanhar. Eles estão morando a 25 quilômetros daqui, longe, estrada de terra. E nós temos uma preocupação, um cuidado com a família, com o casal, né? Então estamos intercedendo por essas pessoas. A irmã Dircinha, temos acompanhado também, ela está ali no Planalto, está o pastor Joel Cesário, ela está bem, enfim. Então tem várias pessoas que nós estamos intercedendo, que nós estamos clamando em nome do Senhor. E tem aqui os pedidos de oração. Vem, irmã Elisângela, então, nós vamos agora fazer um momento de clamor, porque nós acreditamos, não é? Acreditamos. Hoje, o pastor Nilson também me trouxe uma notícia que a irmã Cida, do presbítero Pedro, do irmão Pedro, também estava com receio de uma enfermidade grave, mas fez os exames todos lá, e para a glória de Deus, né, pastor Nilson? Ela está bem, para a glória de Deus, né? Eu estou vendo também que a irmã Almerinda não está aí hoje, né, irmã Elis? Não está aí hoje, então certamente é um motivo de força maior. Ela tem uma idade avançada, já 82 anos, e nós vamos apresentar essas pessoas então em nome do Senhor. Os irmãos querem me ajudar a lembrar mais algum nome? Querem me ajudar? Então, aniversário, né? Como é que chama? Sara. 31 anos, irmão. Tá bom, irmão. Deus abençoe. Irmão, lê aqui, irmã Elisângela, esses nomes aqui e faz o pedido de oração, tá bom? Pega o microfone ali, ó. Vamos ficar de pé, então, em nome do Senhor, irmão. Nós vamos fazer agora um momento de clamor, porque nós acreditamos. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu pegar o óculos, que senão eu não consegui impressão. Pastor Nilson pede oração em favor do Guilherme, aniversário de casamento do pastor Nilson. Irmão Leandro está pedindo oração para a Kátia. Eu estou pedindo oração para alguns amigos do meu esposo, e o menininho que a gente está orando, Pedro Gabriel, Aparecido Ambrosio, Marcos Mercacário e Giliardi Pereira. Oremos, irmão Senhor. Senhor Deus e Pai, peço permissão para mais uma vez entrar na tua santa presença, Pai. São tantos os pedidos de orações, Senhor, aqui nesse momento. São tantas pessoas passando por luta, por dificuldade, meu Pai. Eu não sei qual a necessidade delas, algumas doenças, algumas lutas, Senhor. Mas a gente sabe que o Senhor é o Deus dos deuses, o Deus impossível, que alcança onde muitos médicos não alcançam, Pai. Aqueles que se compreendem do seu permito, tu pode visitar agora, Senhor. Que tu pode ir com uma cura, vai libertando a cura.
Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, profeta Jeremias, capítulo 37. Jeremias, capítulo 37. Também me lembrei, irmã Rosário, de orar também pela irmã Rafaela, viu? Que Deus abençoe, multiplique lá a saúde dela, as bênçãos em nome do Senhor. Nós estamos felizes também, irmãos. O Guilherme está conosco nessa noite. Deus abençoe, viu, Guilherme? Deus te abençoe, tá? E também, irmãos, que é da casa aqui, mas o irmão Altran está aí, graças a Deus, estávamos com saudades. A irmã Rosângela também, uma bênção ter esta família aqui conosco, o Daniel também, uma vitória tê-los conosco aqui nessa noite adorando ao Senhor. Jeremias, irmãos, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10º, até o versículo 10. Jeremias 37, que diz assim: E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado, prendido na prisão. Ainda não tinham prendido Jeremias. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Deus abençoe, em nome do Senhor. Irmãos, vemos aqui mais uma passagem, mais uma peleja do profeta Jeremias. Esses dias, como diz aqui o versículo de número 4, Jeremias ainda não estava preso. Jeremias foi preso, foi encarcerado pelo próprio rei, porque qual o crime de Jeremias? Jeremias ministrava a palavra de Deus, falava a palavra de Deus, e este era o crime de Jeremias. Então, irmãos, qual é o contexto desse capítulo que nós estamos lendo aqui? Nós sabemos que as duas tribos estavam na cidade de Jerusalém, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, que era o reino de Judá, que era o reino do sul. Eles estavam dentro dos muros de Jerusalém. Os muros ainda não haviam sido destruídos. Os muros, irmão, não eram esses murinhos de 9, de 11 que nós temos hoje. Os muros daquela época eram muros preparados para a guerra. Alguns deles tinham
8 metros de largura, 30 metros de altura, 12 metros de alicerce. Eram coisas realmente preparadas para a guerra. E na época desse capítulo, o rei era Zedequias. Esse rei Zedequias, ele foi constituído não por um sacerdote, não por um outro profeta, mas esse rei Zedequias foi constituído rei sobre Jerusalém por um outro rei inimigo. O rei Zedequias foi constituído por Nabucodonosor, porque alguns anos antes, Nabucodonosor veio contra Jerusalém, derrotou os exércitos de Jerusalém, levou embora Daniel, levou embora Ezequiel, deixou o povo pobre na terra, deixou o povo de menos cultura na terra, e colocou este rei chamado Zedequias, e eles estavam lá como escravos, embora dentro da sua cidade. Estavam como serviçais do rei da Babilônia. Então, o rei Zedequias devia sua coroa ao rei inimigo, que veio lá e falou: você será o meu representante aqui. Então ele deveria de ter nesse momento, em termos humanos, gratidão para com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor o constituiu rei. O povo escolheu outra pessoa, mas ele falou não. Nabucodonosor falou: vai ser você, Zedequias. E uns 10 anos ou mais passados, na época desse capítulo, o Zedequias começou a se rebelar contra a Babilônia. Começou a fazer aquilo que o rei não queria que ele fizesse. Então ele trancou os muros da Babilônia, de Jerusalém. Para os irmãos terem uma ideia, Babilônia, com todo o seu poderio, o maior exército do planeta na época, o Zedequias trancou as portas de Jerusalém, e eles conseguiram resistir ao exército da Babilônia que estava do lado de fora 1 ano e meio. Imagina bem, irmãos, o que é ficar 1 ano e meio do lado de fora tentando entrar em Jerusalém. De tão forte, de tão potente que era a cidade de Jerusalém. Porque ele se rebelou. E nesta ocasião, que nós estamos lendo aqui no capítulo 37, embora o exército dos caldeus ou da Babilônia, que são sinônimos, a mesma coisa, estavam do lado de fora, está dizendo aqui no texto que o exército da Babilônia que estava do lado de fora se retirou. Por que eles se retiraram? Porque houve uma notícia de que o Egito estava vindo para guerrear. A Babilônia que estava cercando Jerusalém. Então eles saíram e foram, a Babilônia deixou Jerusalém e foi guerrear contra o Egito que estava vindo contra o exército da Babilônia. Por que o Egito estava vindo? Porque ele estava querendo ajudar Jerusalém. Porque o rei Zedequias fez um acordo com o Egito. Olha, vocês me ajudem, porque Babilônia está do lado de fora aqui, tentando me atacar. Então, imagina-se que o rei Zedequias mandou uma comissão lá para o Egito, dizendo: venha me ajudar. O Egito veio, e aí eles se afastaram um pouquinho de perseguir. E nesse momento eles imaginaram: olha, talvez seja um momento de um livramento, talvez seja um momento de vitória, porque como Babilônia estava cercando, o Egito veio atacar, eles foram embora, ficaram livres os muros. E nesse momento, este rei aqui, nós lemos aqui no texto, que desprezava as mensagens de Jeremias, mas ele mandou alguns mensageiros para Jeremias. Falou: Jeremias, ore por nós. Quem sabe ele imaginava que aconteceria novamente um milagre,
como houve aquele milagre na época de Isaías, onde um anjo veio e matou 185 mil soldados e a Assíria foi embora. Então, ele falou, olha, interceda, quem sabe ele tinha a esperança, embora ele não ouvisse, mas falou, mas agora eu estou interessado, então, ore pelo Senhor. Queria a bênção, não acatava o que o profeta falava, mas na hora do aperto, da angústia, ele queria a bênção, e tinha essa esperança. E o Jeremias, irmãos, era uma pessoa que profetizava, falava a palavra de Deus, jogava ele no poço de lama, tirava ele, falava de novo a palavra de Deus, prendia, ele falava a palavra de Deus, soltava, ele falava a palavra de Deus. O Jeremias, ele trazia um baita de uma confusão social. O Jeremias bagunçava a cidade. O Jeremias, com as suas mensagens, trazia uma bagunça no exército. O Jeremias era um tormento para Jerusalém. Ele não era um homem benquisto. Por quê? Qual era a palavra de Jeremias? Deus já derrotou esta cidade. Qual era a mensagem de Jeremias? Essa cidade é uma pecadora. Qual a mensagem de Jeremias? Deus disse, se rendam para Nabucodonosor. Deus disse, quem não se entregar para Nabucodonosor, vai morrer de fome, de peste ou de espada. Se vocês não se entregarem, é para prejuízo de vocês. E essa era a mensagem de Jeremias. Trazia grandes conflitos no exército de Jerusalém, na sociedade. Tanto é que prenderam, precisamos deter este homem. Era assim que Jeremias fazia. E Deus falando, olha, se entreguem. Mas o que aconteceu, irmãos? Eles resistiram tanto à palavra de Deus, que o Zedequias, que era este rei, posto por Nabucodonosor, tentou fugir da palavra de Deus, e mandou uma comissão e foi pedir ajuda para o Egito. E o Egito veio, e eles precisaram se retirar um pouquinho de tempo, eles pensaram que a atitude havia dado certo. Mas irmãos, o que a palavra de Deus fala para nós? A palavra de Deus fala para nós que Deus é o que abre porta e Deus é o que fecha porta. A palavra de Deus fala que Deus é que faz. Se Deus faz, está feito. Se Deus não faz, não adianta nós tentarmos fazer. A palavra de Deus fala para nós que Deus é que fala. Se Deus não fala, não adianta nós dizermos alguma coisa de diferente. Então o Senhor, quando eles mandaram, quando a Babilônia foi embora com a ajuda do Egito, interessante, irmãos, que quando Deus fala a sua palavra, olha como Deus é fino, olha como Deus é polido, como é coisa fina, que fineza que tem o nosso Deus. Ele disse assim, olha, eu já decretei, Babilônia entrará em Jerusalém, Babilônia purificará vocês, vocês vão para o cativeiro, eu já determinei isso daí, não importa o que vocês façam, não importa a forma como vocês existem. Mas o que acontece? O Zedequias mandou mensageiros para o Egito para tentar escapar da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Você quer tentar? Então tenta. E Deus, irmãos, deixou a pessoa agir e a pessoa resistir à sua palavra. Deus não proibiu, Ele orientou, Ele falou, olha, está determinado, vocês irão para o cativeiro. Está determinado, a pessoa resistiu, Deus deixou. Nós precisamos, irmãos, de ser sensíveis, nós precisamos de ser obedientes, nós precisamos de fazer uma oração, dizendo, Senhor, livra-nos do mal,
Porque, irmãos, eu posso, até na boa fé ou na desobediência, estar fazendo alguma coisa que depois me trará um prejuízo, porque Deus não colocará uma parede na minha frente, Deus não colocará um anjo com uma espada dizendo: olha, não faça isso. Eu preciso ter o discernimento para mim não ir por um caminho ruim, conforme esses homens foram aqui, resistindo à vontade de Deus. E aí foi lá, consulta Jeremias, e aí, irmãos, veio a palavra de Deus para Jeremias, e eu gostaria de destacar aqui o versículo de número 10. O versículo de número 10 diz assim, né? Olha o versículo 9, olha o versículo 9. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma dizendo: sem dúvida sairão os caldeus de nós, que era a Babilônia, porque não sairão. O 10: porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficasse que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens feridos ou transpassados, cada um dele se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Está vendo o que está dizendo a palavra, irmãos? Ainda que o Egito venha, ainda que Jerusalém venha, ainda que Babilônia seja dizimada, ainda que Babilônia seja ferida, ainda que fique um pouquinho de soldados feridos, enfraquecidos, o que Deus está dizendo aqui? Eu vou lá, vou levantar estes homens feridos, e estes poucos homens cumprirão a minha missão de vir contra Jerusalém e levar Jerusalém para o cativeiro. Quando eu li isso daqui, irmãos, alguns dias atrás, sabe, o meu coração ficou muito confortado. Eu me fortaleci muito, eu me animei muito, porque eu falei: meu Deus, Deus determinou, Babilônia entrará e ganhará esta peleja, e ainda que ela seja dizimada, ainda que ela seja ferida, ainda que ela seja enfraquecida, a palavra de Deus se cumprirá no exército da Babilônia. Irmãos, porque Deus quis fazer isso daí, porque o que importa não eram as armas de Babilônia, não era o vigor de Babilônia. O que importava não era o número de Babilônia. O que importava era a decisão divina de dizer: eu quero que Babilônia entre aí. Irmãos, então o Senhor fez o quê? Ele quis fazer esta vitória, Ele quis fazer este ato por Babilônia, e quando o Senhor faz, está feito, não detém. E quando o Senhor fala, está falado, ninguém pode calar. E aí, irmãos, pensando assim, isto aconteceu com Babilônia. Mas, irmãos, o que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a sua vida? Como pessoa, como igreja, como família, o que Deus tem? Será, irmãos, que nós também podemos estar numa situação de dificuldade, podemos estar numa situação de fraqueza, podemos estar feridos, dizimados, como está aqui, mas se o nosso Deus decretou, se o nosso Deus definiu, se o nosso Deus determinou alguma coisa na minha vida e na sua vida, quem pode deter? Quem pode impedir? Veja, irmãos, que as aparências, veja, irmãos, que as fraquezas, que as feridas, o rei Ezequias de Jerusalém contratou o exército do Egito para vir contra a Babilônia, e Deus deixou, mas Deus falou: não adianta as aparências, não adianta as evidências, não adianta vocês quererem resistir, vocês quererem lutar, eu já determinei. Irmãos, eu acredito,
Eu quero falar mais uma vez que Deus tem vitórias, que Deus tem histórias determinadas para a minha vida, para a sua vida. Eu acredito nisso daqui. Então quando eu olhei isso daqui, falei, Senhor, sabe, a gente lê, a gente já sabe disso daqui, mas tem hora, irmãos, que a palavra vem com sabor, com cor, vem com paladar, vem com aroma, vem com aquela coisa toda especial na nossa vida. E eu vi isso daqui, eu falei, Senhor, que coisa linda, verdadeiramente é o Senhor que define, é o Senhor que determina, é o Senhor que faz acontecer. Ah, mas eu estou caído, mas eu estou fraco, mas eu estou com tanta dificuldade, mas eu estou... Irmãos, não importa, o Senhor falou, ainda, olha o que o versículo diz aqui, ainda que ficassem deles apenas homens feridos, ainda que ficassem apenas homens feridos, eles se levantariam e tomariam a cidade e cumpririam a minha missão. Sabe, irmãos, eu preciso acreditar, não nas minhas forças, não na minha capacidade, não na minha sabedoria. Eu preciso, irmãos, acreditar, sabe, não nas evidências, mas eu preciso acreditar naquilo que Deus tem determinado, naquilo que Deus tem definido, no plano de Deus, no propósito de Deus, na palavra de Deus. Eu me lembro, irmãos, eu estava ali em Rio Grande da Serra e orando, e dizendo, e falando com o Senhor, Senhor, é impossível nós não errarmos. Nós vamos errar, Senhor, todo mundo erra. Senhor, e quando nós errarmos, o que vai acontecer? Quando eu fizer alguma coisa errada, eu vou morrer. Senhor, quando eu fizer alguma coisa errada, o que vai acontecer comigo? Eu preciso daquele Deus que nos sustenta, eu preciso daquele Deus que nos honra, eu preciso daquele Deus que nos dá vitória. E nós, irmãs, cantaram aqui agora, Ele sabia que nós falharíamos, Ele sabia que nós erraríamos, o Senhor sabia de todas as coisas, mas não importa nada disso, irmãos. O que importa é a bênção de Deus e a vitória. O que importa é o Senhor nos sustentar. O que importa é o Senhor fazer as coisas acontecerem. E eu li esse texto, irmãos, e ele falou grandemente ao meu coração, no meu coração, grandemente. Então não adianta, irmãos, nós existirmos. Não adianta nós lutarmos contra. Não adianta nós, sabe, acharmos, olha, as evidências dizem que não dá. O Senhor falou, olha, as coisas acontecerão assim. Se nós, irmãos, confiarmos, ainda que gastando, ainda que com dificuldade, ainda que as evidências, mas se o Senhor determinou, irmãos, a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer. Então, irmãos, o que nós precisamos de fazer? Põe a mão no arado. Fica. O problema é que nós queremos, nós mesmos, decretar a vitória ou a derrota. Deixa. Que Deus sabe como te comunicar. Deixa que Deus sabe como me comunicar. Não diga para si mesmo, cartão vermelho, nota 0. Dispensa, eu vou embora. Persevera um dia mais. Persevera um pouco mais. O grande problema é quando nós tomamos a frente e falamos, eu vou tomar essa decisão. Não somos nós que tomamos, mas persevera, porque Deus sabe como nos comunicar, se tiver de comunicar alguma coisa. E quando nós perseveramos, irmãos, nós percebemos que a gente caminha um dia a mais, 2 dias a mais, e a hora que nós vamos ver, nós estamos lá na frente cantando o hino da vitória, aleluia. Porque o nosso Deus é aquele que nos ajuda. Então, irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio nesse Deus. E ela falou grandemente ao meu coração durante esses dias. Eu estou agora repartindo com a igreja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.
Quero pedir ao pastor Daniel que venha até aqui à frente agora. Nós vamos fazer agora um momento de louvor, o ministério de oração, o ministério de louvor já pode vir aqui. Vamos pedir: Senhor, me ajude a ser crente, me ajude a confiar na tua palavra, me ajude a confiar naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, acreditar que é o Senhor que define, que é o Senhor que fala, que é o Senhor que faz as coisas acontecerem. Vamos então, irmãos, levantar agora esse clamor ao Senhor nosso Deus. E antes do pastor, finalzinho da oração, as irmãs já podem entrar com o louvor e vamos ter mais um momento abençoado na presença do Senhor nosso Deus. De todo o nosso coração, glória a Jesus. Pode ser, irmãos. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por nos dar a oportunidade mais de estarmos na sua casa, e assim, Senhor, poder ouvir a tua palavra, poder te adorar, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa mais uma vez estender as suas mãos sobre a vida do teu povo, que o Senhor possa mais uma vez derramar
Amém. Quinta-feira temos o nosso culto de louvor a Deus aqui a partir das 20 horas. Sábado, dia 16, 19 horas em ponto, pastor Moisés, da cidade de Terra Preta, região de Bragança Paulista, estará aqui conosco com a família, porque nós temos o nosso trabalho, a nossa festividade da Jubrac no nosso campo. Então, sábado, 19 horas e às 16, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Dia 6 de agosto, nós temos o trabalho Saúde Masculina, então fiquem preparados. E dia 29, nós temos um trabalho de superintendência ali em Botucatu, onde nós vamos atender com todo o carinho do nosso coração. Que Deus abençoe. Até quinta, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.